Olá, meus alunos, bom dia, espero que todos estejam passando bem. Vamos iniciar hoje a aula número 5 de matemática do professor Luiz Eduardo, do 6º ano. Sejam bem-vindos. Propriedades da adição. Propriedade da adição, ela pode ser comutativa, associativa, elemento neutro. Então, a propriedade comutativa, nós temos um exemplo aí. 10 mais 20 é igual a 20 mais 10. Ou seja, só trocamos as parcelas de posição. Mas manteve o quê? O mesmo resultado. 10 mais 20, 30. 20 mais 10, 30. Então, eu posso dizer que essa propriedade é comutativa. Depois temos a propriedade associativa. 4 mais 3 mais 5 é igual a 4 mais 3 mais 5. Vamos ver. 3 mais 5, 8. Mais 4, 12. 4 mais 3, 7. Mais 5, 12. Então, repare que manteve-se o mesmo resultado, só trocamos de posição as parcelas também, os parênteses, né? Manteve a mesma posição, então torna-se inalterado. Depois temos o elemento neutro. O elemento neutro, o zero é o elemento neutro da adição, tá? Então, todo número que nós somarmos por zero vai ser igual ao próprio número. Ou zero mais o próprio número vai dar o mesmo resultado, o próprio número. 92 mais 0 é igual a 0 mais 92, não é? Ainda existe propriedade do fechamento, tá? Propriedade do fechamento, o que caracteriza a propriedade do fechamento? Os números naturais somados obterão como resultado outro número natural. Então, reparem esse exemplo aí. 30 mais 7 é igual a 37, ou seja, 30 é um número natural, 7 é outro número natural. A soma dos dois números naturais vai obter um outro número natural, 37. Exemplos da propriedade da adição. Então temos. Vamos lá, vamos verificar esses exemplos aí. 19 mais 31 mais 28 é igual a 19 mais 31 mais 28. Então, essa propriedade é a propriedade associativa. Depois temos 544 é igual a 421 mais 123. Que propriedade é essa? Propriedade do fechamento. Temos 544 é um número natural, 421 mais 123 é outro número natural. Então, a soma de dois números naturais, obtemos outro número natural, né? Então, a propriedade do fechamento. Depois temos 0 mais 936, que é igual a 936 mais 0. Propriedade do elemento neutro, 0 elemento neutro. E o último exemplo, 214 mais 847 é igual a 847 mais 214. Que propriedade é essa? Comutativa, ok? Vamos lá. Agora, cálculo mental. Exemplos. Separando as ordens, neste caso as dezenas das unidades. Então, 34 é 3 dezenas e 4 unidades. 25, 2 dezenas mais 5 unidades. Então, 3 dezenas é 30. 30 mais 2 dezenas é 20. 30 mais 20, mais 4 unidades, mais 5 unidades. 30 mais 20, 50. 4 mais 5, 9. Total, 50 mais 9, 59. Tá? Pode ser feito assim, usando esse tipo de raciocínio. Agora temos ali também outros bem mais simples, né? 60 mais 9, 69. 20 mais 1, 21. 80 mais 4, 84. 40 mais 6, 46. 50 mais 6, 56. 20 mais 4, 24. 10 mais 5, 15.
90 mais 7, 97. 60 mais 2, 62. 70 mais 9, 79. 50 mais 3, 53. 90 mais 4, 94. 60 mais 5, 65. 20 mais 2, 22. 30 mais 8, 38. 10 mais 9, 19. 20 mais 1, 20 não, 90 mais 1, 91. 30 mais 2, 32. E 20 mais 4, 24. O ponto, a reta e o plano. Então, o ponto não possui dimensões, isto é, não tem comprimento nem largura ou altura. Temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Então temos o A, né, um pontinho vermelho, o B, pontinho azul, o C, um pontinho preto, o D, um pontinho amarelo e o E, um pontinho verde. Reta. Não podemos definir uma reta, no entanto, temos noção do que ela seja, né? Por exemplo, um risco no papel feito com auxílio de uma régua nos dá a ideia de uma reta. Nomeamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto latino. A reta é formada por infinitos pontos alinhados. Então, reparem, alinhados, né? Reparem, vários pontos alinhados em amarelo determinaram a reta S, né, na horizontal. E na linha inclinada em lilás ou azul, vários pontos alinhados determinaram a letra R. Tá? O plano. O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano. Nomeamos um plano por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, qual letras minúsculas seriam essas? Alfa, tá? Um Azinho lá, beta, um Bzinho, gama, tipo um Y, né? Forma esse plano aí. Nesse caso aí, eles determinaram o plano como beta. Então, uma quadra, o piso de uma quadra poliesportiva, o piso da sala, o piso de um quarto, o piso de um salão, a bancada de uma mesa, não é isso? O tampo de uma mesa, né? As paredes são planas, só que elas estão na vertical, mas são planos também, tá? Então, existem infinitos planos, tá? Então, isso aí, sobre o ponto, a reta e o plano, ok? Então, principais figuras geométricas planas. Temos um bonequinho mostrando figuras geométricas. Então, em verde, nós temos um triângulo equilátero, 3 medidas iguais, ou acutângulo, com 3 ângulos menores que 90 graus. Depois, em azul, nós temos um círculo. Ele é cheio, então é círculo. Então, a diferença de círculo para circunferência é que se fosse um aro, tipo um anel, seria uma circunferência. Como ele é cheio, tipo um CD, ele é um círculo. Depois, o quadradinho vermelho é um quadrado, né? 4 lados de mesma medida, quadrado. E 4 ângulos de 90 graus, tá? Em lilás, nós temos um retângulo, tá? 2 medidas laterais iguais, a superior e a inferior também iguais. E fazem 90 graus entre si, entre os lados. Então, um retângulo. Principais figuras geométricas planas. Então, no quadro branco e preto, temos lá na primeira linha acutângulo, retângulo, obtusângulo, equilátero, isósceles e escaleno. São todos triângulos. Então, os 3 primeiros são classificados quanto ao ângulo. Então, o primeiro retângulo tem ângulos menores do que 90 graus, então ele é chamado de acutângulo. O segundo triângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tipo uma quina aí, horizontal e vertical, fazem um
ângulo de 90 graus. Então, ângulo reto, reto, retângulo. E o obtusângulo, onde seria o ângulo reto, ele caiu um pouquinho, deitou um pouquinho, abriu mais o ângulo. Então, ele ficou superior a 90 graus. Superior a 90 graus é o ângulo obtuso. Então, esses triângulos chamados de obtusângulo. Tá? Agora, classificação quanto aos lados do triângulo, se tem os três lados com as mesmas medidas, ele é equilátero. Se tiver dois lados com a mesma medida, um diferente, isósceles, tá? E se tiver as três medidas diferentes, escaleno, escaleno. Logo na segunda linha temos aí o trapézio retângulo. Trapézio retângulo tem dois ângulos retos aí, duas quinas, fazendo 90 graus. Então é um trapézio retângulo. O outro trapézio tem duas medidas semelhantes, iguais, né? Então, ele é isósceles. E o terceiro trapézio, então as três medidas, as quatro medidas dele são diferentes, né? São quatro medidas diferentes, então é escaleno. Ao lado desse trapézio escaleno, nós temos o pentágono. Penta, 5 lados. Pentágonos. Mas se as medidas são iguais, é um pentágono regular, tá? Medidas iguais, regular. Depois temos o paralelogramo, como se tivesse colocado um peso e as paredes que o sustentam cedesse, né? Correu um pouquinho. Então, é chamado de paralelogramo, né? Ele é enviesado. É tipo um retângulo enviesado, paralelogramo. Mas os lados são todos o quê? Paralelos. O topo, a base e os lados são paralelos entre si. Depois temos o retângulo, não é isso? Retângulo tem o topo e a base com a mesma medida, as laterais também. Só que eles fazem ângulos de 90 graus entre si. Então, retângulo. Quadrado. Quadrado tem as mesmas dimensões, as medidas são iguais em todos os lados. E também formam 90 graus entre si, quadrado. Depois nós temos o losango. Losango é tipo um balão, mas também com as mesmas dimensões, tá? As medidas todos os lados são iguais. Na última linha nós temos o hexágono. Hexa, 6. Hexágono. 6 lados de mesma medida aí. No caso são as mesmas medidas, são então o hexágono regular. Depois nós temos o heptágono. Hepta, 7. 7 lados. Tem as medidas iguais, heptágono regular. Depois o octógono, 8. 8 medidas iguais. Então, octógono regular. O nono, se tivesse 9, como aí no desenho não tem, mas o próximo seria o 9. Então seria o eneágono. Eneágono. Seria com 9 lados de medidas regulares, iguais. Então, depois eu vou colocar aqui o decágono, deca, 10. Então, polígono ou figura geométrica plana de 10 lados iguais, regular, decágono regular. E por último, a circunferência. Circunferência, já falei para vocês que é diferente de círculo. A circunferência é tipo um anel. Círculo, ele é cheio, igual um CD. Então aí temos a circunferência. Vamos identificar as figuras geométricas juntos? Então, vamos lá ver. Então, o bonequinho está mostrando aí. Amarelinha, triângulo equilátero ou triângulo acutângulo. Em azul, nós temos o círculo. Em vermelho, nós temos o quadrado. Agora aqui, na figura preto e branco, letra A, um paralelogramo. Depois, letra B, trapézio isósceles. Letra C,
outro trapézio isósceles, só que está de cabeça para baixo ou de ponta cabeça. Viraram, né? É o trapézio. E ele é menorzinho do que o outro, mas não deixa de ser um trapézio isósceles. Letra D. Um retângulo. Retângulo na horizontal. A base maior está na horizontal. Tá? Depois, letra E. Um triângulo equilátero ou equitângulo. Equilátero ou acutângulo. Letra E. Letra F. Um quadrado. Quadrado. Letra G. Um triângulo retângulo ou um triângulo escaleno. Ok? Letra H. Um outro quadrado, né? As quatro medidas são do mesmo tamanho. E a letra F, um outro retângulo, só que esse retângulo está na vertical, né? Está na vertical. As bases maiores estão na verticais, né? E os lados estão na base. Então, é diferente do D, mas não deixa de ser um retângulo. Ok? Elementos de um polígono. Então, primeiro vamos definir o que é polígono. Polígonos são figuras geométricas com inúmeros lados. Poli quer dizer vários. E gono significa ângulos. Portanto, diversos ângulos. Todo polígono convexo possui os seguintes elementos. Lados são os segmentos de reta que determinam o entorno do polígono, né? Que determinam o polígono, em volta do polígono. Então, esses são os lados. Os vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Tá? Sempre que encontram esses dois lados, forma-se um vértice. E as diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. Por exemplo, esse tracejado aí. Estão ligando dois vértices que não são consecutivos. Consecutivos são o quê? Um após o outro. Então, estão ligando lados que não são um após o outro. Então, esse tracejado interno aí dentro desse... que figura é essa? Desse pentágono, né? Esse pentágono tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse tracejado interno de dentro do pentágono, tá? É chamado de diagonal. E ângulo externo, olhando aí no desenho, fica fora do polígono. Fora aí. A projeção desse lado aí, ó, a continuação do lado tracejado, está externo, fora do polígono. Dentro, interno, ângulo interno. Fora, ângulo externo. Não é isso? Então, polígono convexo é o polígono fechado, que não tem abertura. Se ele fosse aberto, não seria convexo, tá? Como ele é todo fechado, é um polígono convexo. Ao lado temos um pentágono, polígono de 5 lados. Ok? Confirmando os elementos de um polígono. Então, temos aí, no primeiro desenho aí à esquerda, nós temos um retângulo, certo? Esse retângulo tem quantos lados? 4, né? Um superior, um lateral, outro na base, embaixo, e o outro lateral, do lado esquerdo. Então, um do lado esquerdo, um do lado direito. Um superior e um inferior na base. Então, são 4 lados. Também possui 4 ângulos internos. Então, esse vermelhinho aí, ó, esse quadradinho vermelhinho, significa ângulo de 90 graus. Toda vez que tem um quadradinho, é ângulo de 90 graus, tá? E essas linhas tracejadas são as diagonais. Então, as diagonais do quadrado. O ponto vermelhinho chama-se vértice. Então, quantos vértices nós temos? 4, né? Então, um vértice superior, outro inferior. Depois, no lado esquerdo, um inferior embaixo e outro em cima, né? Superior.
Então, um total de 4 vértices, 2 diagonais e 4 lados, tá? Elementos de um polígono. Cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa um de seus lados. Então, repare os elementos de um polígono aí. Então, 4 lados. Quais são os lados? A B determina um lado, de A até B. De B até C, outro lado. De C até D, outro lado. De D até A, outro lado. Pode ser D até A ou A até D, tá? Mas normalmente coloca-se na ordem cronológica, tá? Se é DA, chama-se AD. Só trocar o A pelo D, mas colocando sempre na ordem, né? Na ordem alfabética. Então, repare, tem 4 lados. Já falamos quais são os lados. Depois tem 4 vértices. Os vértices são pontos de encontro dos lados. Então, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. A, B, C, D. E 4 ângulos internos, né? Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, tá? Então, 4 ângulos internos, ok? Geometria espacial, sólidos geométricos ou poliedros. Em matemática, geometria espacial é o nome usual para a geometria do espaço tridimensional euclidiano. Então, espaço tridimensional. O que quer dizer espaço tridimensional? Espaço com 3 dimensões: largura, altura e profundidade, tá? A estereometria, que lida com a medição dos ângulos de vários sólidos geométricos ou poliedros, incluindo pirâmides, cilindros, cones, troncos de cones, esferas e prismas, tá? Então, a estereometria é a que lida com a medição dos volumes dos sólidos geométricos ou poliedros, tá? Então, nós temos aí o vermelho, o cilindro, tá? Então, o cilindro representado aí na cor vermelha. Depois temos o nosso cone na cor azul claro, ok? Depois o cubo na cor amarela, o cubo. Depois a pirâmide hexagonal. Então, pirâmide hexagonal, o que significa hexagonal? Hexagonal é a base dela, que são 6 lados. Então, hexágono. Então, a pirâmide hexagonal. Depois temos a pirâmide triangular. Então, a pirâmide com 3 lados, triângulo, né? Triangular. Pirâmide triangular. Depois temos a esfera, né? Tipo uma bola, essa esfera. Depois o paralelepípedo formado de 6 retângulos, não é isso? 2 lados 2x2 e 2 lados, um superior e outro inferior, tá? Então, o paralelepípedo. Depois temos a pirâmide quadrangular. Quadrangular quer dizer base com 4 lados. Quadrangular. Pirâmide quadrangular. E por último, em laranja, né, nós temos o prisma triangular. Repare a diferença do prisma para a pirâmide. A pirâmide é pontudinha, né? Todos os seus lados convergem para um ponto. Já o prisma tem bases do mesmo formato. Repare que esse prisma triangular tem a base de um triângulo na base e no topo, não é isso? Prisma triangular. Tem triângulo na base e no topo. Então, prisma. A diferença de prisma para pirâmide é essa. A pirâmide, ela é pontudinha. E o prisma não. O prisma tem a base e o topo no mesmo formato. Ok?
planificação de sólidos geométricos. A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido. Então, reparem que nós temos aí um cubo, não é isso? E embaixo é como se tivesse aberto esse cubo. Isso aí chama-se planificação, tá? Quando fechar essa planificação, vai se transformar num cubo. Só colar as arestas, né? Só ir colando os lados, que vai formar o cubo. Depois temos um cilindro, também um cilindro aberto. O cilindro, depois você abre esse cilindro, aí está planificado. Então, esse cilindro, a parte inferior do cilindro, o desenho inferior, é um cilindro planificado. Depois temos a pirâmide quadrangular. Então, a base também cinza, né? A base não, a parte inferior dessa pirâmide, do desenho, nós temos a pirâmide planificada. Depois temos o nosso prisma. O desenho inferior do prisma também é um prisma planificado, aberto, ok? Agora, qual é a figura ali planificada em amarelo? À nossa direita. Quem sabe? Um cone, não é isso? Um cone, tá? Planificação de um cone. Depois nós temos outro desenho, outra figura planificada. Aí não tem qual a figura não, ela está planificada. Mas dá para observar que é uma pirâmide de base quadrada. Uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, as planificações são assim, como se você fosse abrir os sólidos geométricos, né? Para você depois montá-los, ok? Localização dos pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum. Retas perpendiculares são retas que fazem 90 graus entre si, tá? Esse ponto comum é conhecido como origem. Então, o ponto de encontro dessas duas retas é um zerinho ali, ou um ozinho, como origem. E nele que é marcado o zero de ambas as retas. Então, quando a gente coloca um ozinho ali, dá-se noção de zero, mas também pode ser considerado como a origem, tá? O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes, tá? Isso foi no século XVII. E é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Ou seja, para você localizar no plano, o mais simples é você fazer um plano cartesiano, porque aí você tem as coordenadas do ponto, tá? Vamos abordar neste ano somente o primeiro quadrante, conforme a localização dos desenhos no gráfico ao lado. Então, sabemos que o plano cartesiano é formado de dois eixos, eixo X na horizontal, chamado eixo das abscissas, e eixo Y na vertical, chamado eixo das ordenadas. E ele é formado também por quatro quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, é no sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas, nesse ano, a gente vai trabalhar somente com o primeiro quadrante, no primeiro quadrante. Por quê? No primeiro quadrante, todos os números são naturais, tá? De 0 até o infinito. Mas nós não temos números negativos. Quando nós formos trabalhar com o segundo, terceiro e quarto quadrante, aí nós vamos ter que trabalhar com os números inteiros, que possuem números negativos, tá? Então, vamos esquecer, vamos trabalhar no momento só com os números naturais no primeiro quadrante, tá?
Determinação dos pontos do plano cartesiano. Existe convencionada uma norma para a determinação dos pontos no plano cartesiano. Primeiro coloque-se a medida do eixo x abscissas e depois a medida do eixo y ordenadas, entre parênteses, da forma parênteses x, vírgula, y, e fecha parênteses. Então é sempre x, y. Exemplo, determine os pontos indicados na figura. Então, as coordenadas do ponto A. Ponto A, você vai lá verificar onde está o ponto A do plano cartesiano. Tá? Do A até o X, 2. E do A até o Y, 3. Então, está no ponto 2, 3. O B, coordenadas do ponto B. Do B até o X, 7. Do B até o Y, 5. Então, está no ponto 7, 5. O C está em cima do 8, mas o 8 está em onde? No X. Então, não preciso ir até o X, já está lá. Então, X igual a 8. Agora, e quanto ao eixo Y? Ele vai até o ponto 0. Então, 8 e 0. Tá? Ponto D. D até o ponto X está no 11. Do D até o ponto, o eixo Y, ele está no 3. Então, as coordenadas do ponto D, 11 e 3. O 7, coordenadas do ponto E. Coordenadas do ponto E. Do E até o eixo X, 10. Do E até o eixo Y, 7. Então, 10, 7. Coordenadas do ponto E, 10, 7. E ponto F, do F até o eixo X, 8. E do F até o eixo Y, 5. As coordenadas do ponto F, 8 e 5. Exemplo de determinação dos pontos. Determine os pontos A, B e C do gráfico no plano cartesiano abaixo. Então, o ponto A, né? Ponto A, você vai verificar o seguinte. Onde está o ponto A? As coordenadas do ponto A. Então, você vai verificar do A até o X, o eixo X, ele está no 5. Não é isso? Porque depois do 4 não vem o 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5. X é 5. E Y? Vai lá do A até o eixo Y, vai chegar no 6. Antes do 7 não tem o 6? Então 6. 5 e 6. Tá? Depois, o ponto B. Onde está o ponto B? No plano cartesiano. Tá? Então, do ponto B até o eixo X, está no 1, não é isso? Está no 1. E do B até o eixo Y, está no 4, não é isso? 2, 3, 4. 4. Então, 1, 4. Depois no ponto C. O ponto C, ele está do C até o X no 4, não é isso? E do C até o eixo Y no 2. Então, 4 e 2. Tá? Agora, vendo esse plano cartesiano aí, em algarismo romano, nós temos os quadrantes, não é isso? Então, 1 em romano, primeiro quadrante, 2 em romano, segundo quadrante, 3 em romano, terceiro quadrante, 4 em romano, quarto quadrante. Então, eles giram no sentido anti-horário. Tá? Os quadrantes são sempre assim: primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que esses pontos que nós marcamos aí, A, B e C, estão todos no primeiro quadrante. Ok? Mensagens finais. Não esqueçam de estudar a tabuada de multiplicação, ok? Façam os exercícios do aplicativo Google Forms, que são passados para vocês.
Coloquem sempre em mente que matemática é inspiração e transpiração. Então você tem que estar inspirado, com vontade de estudar e disposição para estudar, né? Inspiração e transpiração. Protejam-se, usem máscaras, álcool em gel nas mãos e evitem aglomerações. Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Beijos.